Hoje no Cautal que a gente vai falar de um dos temas mais decisivos dentro da pecuária moderna, que é reprodução e melhoramento genético. Porque no fim do dia, né, não existe fazenda eficiente sem reprodução eficiente, sem animais eficientes, né? E para isso trouxemos um convidado que vive isso no dia a dia, vive isso na prática. Ele que é fundador da Legado, da Gentec, empresas que atuam diretamente no melhoramento genético, reprodução e biotecnologias aplicado, inclusive a transferência de embrião, ajudando os produtores a ter melhor rentabilidade. João, seja muito bem-vindo ao Cautalk. Obrigado pelo convite, pessoal. João, prazer estar com você. É um amigo de longa data, então é um privilégio poder estar batendo papo aqui. A gente já viveu boas histórias, eu conheço boa parte da tua história, você conhece também boa parte da minha história. E, cara, para quem não te conhece, a gente quer saber quem é o João antes das vacas. Conta pra nós aí. Luiz, primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente, temos uma amizade de longa data, amizades em família, né? Sim. Não só na lida. Mainardes também, já se conhecemos há algum tempo. Obrigado pelo convite. Estamos muito agradecidos e felizes por estar aqui participando e contando um pouco da nossa história e de como tudo começou. O João sempre foi um menino um pouco arteiro, sempre gostou de algumas aventuras, sempre se deu mal em algumas, mas desde então sempre fui muito apaixonado por animais, sempre fui muito direcionado à parte de bovinos. Meu tio tinha uma pequena leiteria, eu acompanhava isso quando era criança, ele me ensinou as regras que a gente precisa seguir, acordar cedo, ter rotina e trabalhar segunda a segunda. Então, eu passava algumas férias com ele, praticamente, final de ano, meio de ano, Legal. e alguns dias na semana eu acabava participando disso aí. Com o tempo passando, pequeno produtor, uma coisa um pouco familiar, acabou parando e eu segui de uma forma talvez distante, mas sempre apaixonado pela pecuária. Então eu fui fazer o colégio agrícola, me formei no Augusto Ribas, ali em Ponta Grossa. Famoso, afamado. Famoso e afamado. Ali foi da onde saiu muitas histórias, né? A gente teve um aprendizado muito grande ali e aonde eu tive a certeza que o que realmente eu queria fazer. Porque ali a gente trabalhava assim, tivemos oportunidade de estágio e também dentro do colégio, parte de agricultura, parte de suinocultura, avicultura. E cada vez mais que eu passava por outro caminho, outro ramo, eu tinha certeza que eu gostaria de mexer com bovinos. Um tempo depois, saí do colégio agrícola e comecei a trabalhar com ovinos. Aí foi aonde eu tive a certeza que eu gostaria de voltar a trabalhar com ovinos. E foi o que sempre me chamou a atenção. Além disso, eu sempre gostei muito de adrenalina, gosto muito de moto, então eu sempre fiz trilha, gosto de pescar, ia muito com meu pai era um apaixonado, um doente por pesca e eu sempre vivi isso, tá no meio do mato, tá no meio das fazendas, tá pescando. Contrapartida, minha mãe nunca gostou disso, minha mãe sempre foi muito reservada, muito família, muito caseira, e eu também peguei essa parte, essa questão dela. Eu amo família, eu sou um cara totalmente família, eu preservo por isso, e E você se acidentou de motoca. exatamente. Conta. Sabia disso não? Não. O João passou uma boa aí, cara. Eu tive um episódio assim que foi onde eu acho que amadureci muito. Eu saí de um jovem adolescente irresponsável para um adolescente um pouco mais responsável, ou um adolescente que sabia os desafios, ou que aquilo, ou que a gente vai fazer, ou aquilo que a gente toma uma decisão errada, existe uma consequência. Essa minha consequência me tomou um ano da minha vida, exatamente, 11 meses e 20 e poucos dias. Eu tinha moto, sempre fui apaixonado por isso. E treinava cavalos também. Tinha um aras ali perto de casa, perto do pai. E eu tava, um sábado à tarde, tava em casa, tranquilo. Tinha 16 anos na época. E chegou um rapazinho que eu ajudava ele falou, o G é o nome dele. Ele falou, João, eu não consigo sair da porteira com o meu cavalo. Eu saio, ele volta, ele empina, ele não vai. Eu falei,
Tá, mas eu não posso, eu tenho compromisso, eu não consigo ir agora. E eu falei, mãe, me empresta o carro rapidinho pra mim ali. Daí a mãe falou, não, negativo. Não vai sair sozinho de carro dirigindo, você tem 16 anos. Deu, mãe, por favor, me empresta. Não, não vai. E eu olhei a moto parada ali, Chamando. falei, ah, É ela. eu vou de moto, né? Aí a mãe, não, não saia, não saia, não saia. Eu falei, não, já volto. E a mãe veio assim, ó, eu vou no mercado daqui a pouco, eu te levo lá e depois eu te busco. Eu falei, não, mãe, eu vou e já volto. Aí fui, cheguei lá, realmente sim, o animal não queria sair de lá por Barda mesmo. Aí consegui sair de lá, ali perto meu pai tinha um bar. E eu peguei, saí com o cavalo, falei, vou dar uma volta, né, vou ver o que tá acontecendo. Aí saí, passei na frente do bar, os amigos do pai estavam tudo lá. Eles falaram assim, ô, me chamaram do JP. Ô, JP, cadê a moto? Sempre gostou de moto? E cadê? Daí eu brinquei com eles, ó, eu troquei a moto pelo cavalo. Daí tu não, né, não sei o que. Eu falei, verdade, troquei a moto pelo cavalo. Passei e continuei. Aí fui um pouco pra frente, daí voltei, deixei o cavalo, peguei a moto e saí. 2 quadras dali, nem sei quem que é, assim, um rapaz com um monte de gente dentro, furou uma preferencial e me jogou no muro. Caramba, cara. Aí, assim, eu tava de capacete, tava de camisa, bota normal, até de espora. Motoca de espora. Acidente de moto com espora. Aí, depois foi motivo de piada dentro da enfermaria. Aí me levaram pro hospital, assim, eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro do rosto do meu pai na porta da ambulância, assim. Meu pai sempre odiou moto, ele falava, o dia que acontecer alguma coisa com você, não me chame. Porque eu não gosto, já tinha deixado claro aquilo. E quando eu me acidentei, era 2 quadras do bar do meu pai. E todo mundo assim, passava e falava, ô Ceará, chamou ele de Ceará. Ô Ceará, teu filho se acidentou ali na esquina. Ele não. Meu pai acabou de passar de cavalo que ele falou que trocou a moto. E todo mundo, não, verdade. Teu filho se acidentou ali embaixo. Não. E, sim, não sei como, disse que eu peguei o celular, entreguei pra alguém que minha mãe tava me ligando que ela ia sair. Onde nem tinha saído de casa, ainda foi no mercado. Aí ela atendeu e foi lá. E eu, quando eu bati no muro, eu caí bem eu bati bem na quina do muro, aí eu tive fratura exposta de tibia e fíbula da perna direita. Tive bastante laceração do lado direito inteiro, só que como o meu capacete, eu bati a cabeça na grade e o meu capacete saiu, ele cortou o meu supercílio de volta à ponta. Aí sangrava muito, era um dia muito quente. Daí minha mãe brinca, falou, João, a hora que eu olhei você sem capacete, tinha bolas de coágulo de sangue do lado, já, por causa do calor, já tinha coagulado. Ela disse, ó, eu vi você morto. Eu não achei que assim, e minha mãe desesperada, né, eu já tinha algumas situações, quando era moleque, já tinha aprontado algumas coisas. Aí ela chegou, disse que ela sentou do meu lado e ficou segurando. Ela juntou o meu olho assim e ficou segurando porque ela falou que sangrava muito. Aí, após isso, assim, não lembro nada disso, não lembro da dor, não lembro do acidente. Eu bati acelerando, assim, eu não cheguei nem a frear, porque... Não que eu tava rápido, mas é que foi bem na esquina, foi de bico, sabe? Aí eu só lembro de eu acordar e olhar pra cima, assim, olhar pra baixo e ter uma tenda em cima de mim. Eu tava deitado, tava na UTI, perdi muito sangue. E eles colocaram aquelas antenas externas. Então o lençol ficava sobre a antena, eu olhava aquilo assim. E eu lembro que eu tinha medo de olhar por baixo por ter perdido a perna, não sentia nada, tava anestesiado. E nisso fiquei 7 dias na UTI. Aí fiquei mais uns 10, 15 dias internado. Foi assim, um tempo difícil, né? A gente precisa repensar muita coisa. Hoje eu dou valor. Talvez eu sou quem eu sou por conta disso. A gente brinca assim. Eu dou valor até pra comer hoje, porque eu não conseguia comer com a minha mão, que é a direita, né? Então eu ia comer com a esquerda, eu não conseguia. Após isso, fui pra casa, fiquei de cadeira de rodas, peguei uma infecção. 2 meses depois, daí voltei pro hospital, fiquei 21 dias no isolamento, sem ver janela, sem ver nada, fechado. Isolado, né? Isolado. E aí depois disso fui pra casa, fiquei mais 10 meses com aquela antena,
sem poder direito apoiar o pé no chão. Caramba, bicho. Então, assim, foi uma história que dolorida, né? Eu precisei sentir na pele, aprender na pele algumas coisas, não desejo pra ninguém. Mas o importante acho que é isso, né? O aprendizado. Se eu tivesse passado por tudo aquilo, não tivesse aprendido nada, talvez não Porque a gente aprende com os nossos traumas, né? Exatamente, não tivesse valido de nada. Hoje, assim, eu dou muito valor. Minha mãe sempre esteve do meu lado praticamente 24 horas. Fazia tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Então, mãezona. Ela sempre foi, até hoje, até com meu pai. Então, tive um carinho muito grande da família. Depois de com 17 anos, você precisar da tua irmã, da tua mãe, da enfermeira, até pra dar banho. Eu acho que você vê como ser humano no final da... Frágil, É frágil. Muito frágil. Muito frágil. Então, você começa a dar valor pra muita coisa. E falando em experiência, você comentou ali sobre um trauma, né, que se tornou uma reflexão para você sobre as tuas decisões. E também com relação às tuas experiências, o que que fez você ir não só para o lado das vacas, como você já comentou, mas também para o lado do empreendedorismo? Porque você poderia ter sido técnico e ok. Sim. Mas o que que fez você ir para o empreendedorismo? Maynardes, uma assim, talvez o empreendedorismo venha de berço, né? Meu pai veio pro Paraná muito pequeno. Meu pai tinha medo de gente quando ele veio pro Paraná, ele se escondia. E ele teve que virar empreendedor. Sim, montou empresa. Meu pai chegou a ter 17 funcionários na época. Olha só. E minha mãe pegou o mesmo rumo. Minha mãe também vinha de família com padaria, já, né, eram empresários. E ela seguiu no mesmo ramo. Eu nunca gostei, assim, não fui pro lado deles da parte comercial. Eu sempre brincava que eu queria trabalhar com animais, porque eu não gostava de trabalhar com pessoas. Clássico Essa- dos veterinários, essa é a né? desculpa de Não todo só mundo. veterinários. Então, é por isso que eu acabei decidindo. E eu trabalhei como funcionário, né, como algumas vezes. E sabe quando assim falta uma coisa pra você, você tem às vezes umas ideias, você quer fazer algumas coisas, o melhor, você tá muito bem, só que aquilo não é o que você almeja. Eu lembro até hoje de eu estar palpando junto com o Flávio lá na Francana, e eu escutar o Flávio, acompanhar o Flávio na época, que era o veterinário responsável pela reposição, e eu pensava, cara, eu quero fazer isso. Eu não quero ficar fechado, eu não gosto de ficar fechado. Assim, eu gosto de sair, eu quero atender várias fazendas, eu quero viajar, e assim, a gente brincar, eu quero dominar o mundo. A minha vontade é dominar o mundo. Então, foi por isso que eu optei a realmente abrir uma empresa, fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente já era acostumado, por necessidade própria mesmo, por sentir aqui que eu precisava fazer algo para me sentir feliz, para me completar. E algo diferente, né? Você entrou com quantos anos na faculdade, João? Você já estava formado agrícola, aí estava trabalhando com ovinos, aí que foi para faculdade? Isso. Eu me acidentei no final do colégio agrícola, então eu terminei o colégio agrícola em casa, por conta que eu não podia ir até Presencial. Exato, presencial. Depois que eu terminei o colégio agrícola, eu me acidentei em outubro, em dezembro eu finalizei o colégio. Então o próximo ano, que foi o ano de 2012, eu fiquei o ano inteiro parado. Porque eu não tinha, assim, eu tava com a antena na perna, não podia andar praticamente. Então eu não, assim, não podia trabalhar. Aí, no dia que eu tirei a antena, na próxima semana eu falei, eu vou trabalhar, já queria fazer veterinário, na época, assim, a nossa família não tinha condição. Tava optando por financiamento e tudo mais, mas não tinha nada certo. Aí eu consegui um emprego numa agropecuária, no shopping Alcanil. Verdade. Aí eu trabalhei lá durante 3 meses. Fui pra lá, daí apareceu uma oportunidade de trabalhar com ovinos na fazenda escola. E a proposta de trabalhar lá era ganhar bolsa. A gente ganhava 50% de bolsa. Eu falei, tô muito mais perto do que eu quero, né? Ok, não tem nada, 50% já ajuda bastante. Então, eu trabalhei por 3 meses lá e fiquei sabendo dessa vaga, fui trabalhar lá por conta da bolsa. Aí entrei lá, trabalhei 8 meses, mais ou menos. Aí, em conversa com o Luiz, eu me desliguei de lá e fui para
para fazer na Francana. Você estudava à noite também, né? Isso, exato. Eu Certo. comecei a estudar lá, assim, eu lembro que entrei no começo do ano e eu comecei a estudar em agosto. Agosto. Isso, que eu fazia noturno. Então eu estudei aqueles 6 meses ainda, aquele final do ano, trabalhando com ovinos, e no próximo ano, que foi 2013, Isso. eu já entrei na Francana. E ficou até o final da faculdade. Fiquei até o último dia da faculdade. É verdade. Verdade. Eu saí da Fazenda Francana para mim fazer estágio. Uhum. Eu até assim, uma discussão que eu tinha com o Luiz, com todo mundo, como eu tinha esse sentimento de desbravar, de sair, de viajar, de ver algo diferente, foi uma conversa que eu tive com o seu Maurício. Assim, ele foi talvez um segundo pai para mim durante a faculdade, e também até hoje ele nos ajuda muito, e eu conto muito com ele. Falei, seu Maurício, eu vou sair porque eu quero conhecer coisas novas. O que eu já faço aqui, o que eu já aprendi aqui, não que eu não vá aprender mais, mas eu também gosto de gado e corte, eu também, assim, gosto de ver outras coisas, e eu gostaria de trabalhar ou ver algo diferente. Foi onde eu consegui um estágio em Araçatuba, em São Paulo, numa empresa de consultoria muito parecida com o que a gente faz hoje. Legal. Porém, voltada mais para gado e corte, porque a região lá é predominante gado de corte. Tinha poucas leiterias, mas o forte lá era gado de corte. E lá eles, nesse estágio, eles trabalhavam mais na parte de reprodução. Luiz, lá a gente fazia assim a reprodução de macho e fêmea como um todo, então com touros e com fêmeas. Fazia a parte sanitária, que seria a questão de exame de brucelose e tuberculose. Como o pessoal, os neloristas, eles emprenhavam algumas receptores e vendiam elas prenha, eles não vendiam às vezes embrião, a gente fazia esses exames. O touro ia para central, o touro ia para venda, a gente fazia andrológico, já fazia exame de brucelose e tuberculose. Então eu consegui acompanhar muito essa parte, sabe? Certo. E me conta, e quando que você retorna e começa a olhar mais para a parte de biotecnologia, falando assim, mais de embrião? Já veio com essa ideia ou não? Em partes. Eu já acompanhava a biotecnologia voltada em embrião dentro da fazenda, por SOV, né? A gente fazia lavado e transferência. E daí eu fui para lá, mas assim, uma coisa engraçada, eu fui para lá com o emprego certo aqui. Eu conversei com o produtor, ele foi atrás de mim, quando ele ficou sabendo que eu me desliguei da Francana, ele foi atrás de mim, falou, João, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer estágio, volto, eu não tenho nada. E ele me disse, você não quer trabalhar para mim quando você voltar? Eu falei, com certeza. Eu falei, só que eu não tenho nada, eu não tenho ultrassom, não tenho, assim, eu tenho só macacão e bota. Vontade. Vontade e conhecimento. Muita vontade. Aí ele, então tá, então a gente assim, se organiza, talvez até compra e vamos seguir nisso. Aí eu fui pra lá, aí eu conheci, assim, um mundo que eu gostaria de viver. Talvez aquilo que eu almejava estava naquela forma de trabalho. Gostava muito, gosto muito do leite, então não me via talvez trabalhando lá. Mas eu fui, assim, com uma ideia de ganhar o mundo, pra ser sincero. E é o que eu falo muito para os estagiários nossos hoje. Eu fui fazer meu estágio como se fosse um trabalho. Então eu trabalhei durante o meu estágio com seriedade, com responsabilidade, né? E paralelo a isso, como eu comecei a mexer com andrológico, comecei a mexer com touros, comecei a fazer mais essa parte, o Sescage, que é a faculdade, eles começaram a abrir uma central, fazer uma central de touros ali para coleta de sêmen. Aí surgiu a oportunidade, assim, e o cara que fazia isso, que entrou para fazer isso, ficou um mês e foi embora, desistiu. Aí surgiu a oportunidade para mim vir para cá, para mim vir trabalhar ali na faculdade, mexendo nessa parte de andrológico, na parte de coleta de sêmen, congelamento, processamento em geral do sêmen. Legal. E no meu estágio eu acompanhei bastante, assim, não a FIV em si, eu vi a FIV uma vez no meu estágio, mas vi um pouco de transferência de embrião, mas a gente fazia muito diagnóstico de embrião. Tá. Aí, assim, eu tava lá e eu recebi uma ligação do Cunha. Aí ele me ligou, me chamou, falou, venha pra cá. Eu falei, doutor, eu não posso ir.
Não posso porque eu tô fazendo estágio, não terminei meu estágio, não tenho, né? Ele disse, não, eu consigo conversar com o João aqui, a gente faz como se você fosse fazer o estágio em 2 lugares, termina teu estágio aqui, depois continua trabalhando. Eu falei, ó, primeiro, eu tenho compromisso onde eu tô, então eu tenho um compromisso aqui e eu combinei com ele de ficar todo o período aqui do meu estágio. Eu vou conversar aqui, conforme for, a gente Organiza. organiza e eu consigo ir para aí. Aí o dono da empresa Fazenda era o Clóvis. Clóvis Fazano, um cara assim, fora da curva de parte teórica, da parte técnica também. A gente assim, se aproximou, ele me acolheu na casa dele. Eu fiquei final de ano lá, Natal, Ano Novo, sozinho, perdido numa cidade que assim não conhecia nada. Ele me acolheu, então um cara fora da curva. Falei, Clóvis, recebi essa proposta, isso. Mas eu tenho um combinado com você. Eu gostaria de saber da tua parte como vai funcionar. Ele, João, você já definiu? É isso que você quer? Daí eu falei, não. Eu falei, não sei. Eu quero porque, assim, é uma oportunidade, só que eu tenho 2 problemas. Até brinquei com ele. Falei, ó, eu tenho um emprego lá, que já é garantido, e eu tenho um estágio com você que eu preciso cumprir até o final. Ele falou, ó, eu vou te causar um terceiro problema. Falei, ó, a gente gostaria de abrir uma linha de leite, assim, começar a atender mais fazendas de leite aqui, e eu gostaria muito que você ficasse. Cara, Daí eu falei, Clóvis, sim, muito obrigado primeiramente, né? Não estava esperando aquela resposta, mas sim, me fale o que seria a sua ideia, tanto proposta de trabalho quanto proposta financeira. Aí ele me fez a proposta de trabalho e tudo mais, e para mim não era vantajoso. Aí eu falei, não, acho que não é o que eu, que eu que eu quero, estou procurando, principalmente por estar muito longe, né? Aí falei, ó, daí ele disse assim, João, não importa o que você decidir, se você, assim, decidir terminar teu estágio, tudo bem, para nós vai ser muito bom. Se você decidir ficar, melhor ainda. Aí se você quiser não perder essa oportunidade, você pode ir, por mim não tem problema nenhum. A gente até, assim, incentiva você a fazer isso. Legal. Aí conversei muito com o Ronério, que era o veterinário responsável de lá também. A gente criou uma amizade até hoje, muito boa. E ele, assim, com alguns conselhos, conversando, ele falou, João, cara, segue teu coração. Vê o que você tem na tua cabeça, decide, conversa e vai. Ou vai ou fica, né? Aí nisso eu tinha conversa com o produtor aqui. Aí liguei pra ele, expliquei toda a situação, assim, uma situação um pouco chata, sinceramente Sim, falando, né? Mas, querendo ou não, você recebeu uma proposta muito boa. Quando você ainda não está formado, balança, gente. Ainda mais quem não tem, ainda mais quem depende daquilo, sim. né? Aí fui, aceitei a proposta da Cunha, vim fazer estágio, fiz estágio nessa área. Só que como a demanda de sêmen era muito pouco e a gente trabalhava com um laboratório de fertilização in vitro paralelamente, eu comecei a auxiliar. Na época era o Leonardo que trabalhava com as receptoras, vinha o pessoal de Santa Catarina ou São Paulo aspirar, e a gente ia protocolar, ia transferir, ia fazer diagnóstico. Então eu me aproximei assim diretamente com a FIV no Sescage. Já conheci um pouco da tecnologia, mas lá foi onde eu aprendi, me apaixonei e vi muito mercado, vi muita oportunidade e assim é onde a gente está atuando fortemente até hoje, né? E você saindo desse momento daí que você montou a Legado ou ainda não? Não, eu fiz o meu estágio e trabalhei durante quase um ano lá dentro do Sescage. Aí, por N motivos, cheguei uma hora que falei assim pra mim, sim, na época eu ganhava, pra recém-formado eu ganhava muito bem, mas aquilo não é o que eu queria. O coração ainda não tá batendo na Não, maior frequência. e assim, eu tava desgostoso, sabe? Aí eu pensei comigo, falei, a hora de sair é agora. Não adianta daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu já vou estar mais velho, eu já vou estar fora de ritmo, aí eu vou ter que construir minha vida do zero de novo. Falei, não, se eu tiver que arriscar, é agora. Eu sou novo, tenho vontade, tenho que correr atrás, sim, tenho bastante força, então é o momento. Aí me desliguei de lá, aí que sim, trabalhei um pouco sozinho, posteriormente veio a história da Legado.
Nossa. E assim, antes até da gente entrar na história da Legado, qual que é o problema que a Legado veio para resolver? Qual que é a visão dela com relação ao nosso mercado hoje? Maynard, assim, o problema, entre aspas, né, que a Legado veio para resolver foi um sentimento e uma dor que eu e o Matheus, que fundamos a Legado, a gente tinha. A gente brincava muito, assim, que o veterinário, às vezes, ele é um robô. Ou ele é muito bem treinado. Ele vai, ele palpa a vaca, ele vira as costas, ele vai embora. Ele vai, ele faz uma clínica, ele vira as costas, ele vai embora. Ó, receita, faz receituário, tudo bonitinho. Tecnicamente, muito bem. Executa o serviço. Executa o trabalho e não entrega mais nada. E a gente viu, assim, pela região que nós estamos, pelo estágio que eu fiz e com pessoas que eu andei, eu trabalhei com o desembargador do Paraná. Então era relatório atrás de relatório, era informação atrás de informação. E isso, assim, quando a gente é muito cobrado por isso e quando a gente não sabe fazer, isso nos torna um problema. Porém, quando a gente enxerga um desafio, quando a gente enxerga por outro lado, isso nos torna um diferencial. Sim. Então a gente veio para trazer informação, primeiramente falando, a gente gosta muito de informação, entregar essa informação de uma forma que a gente consiga tomar decisões, que não adianta você ter informação e não usar. Então ela tem que ser usada de forma que a gente possa entregar e entender o que está bom, o que está ruim, se está bom para onde a gente vai e se está ruim o que a gente precisa melhorar. Eu acho que esse é o objetivo principal da Legado. E o outro objetivo, assim, uma das outras dor nossa era realmente escutar o cliente, entender o cliente. Hoje a gente toma algumas decisões na fazenda que primeiro eu penso, às vezes no bolso, às vezes nos animais, às vezes na estrutura da fazenda, antes do cliente me questionar ou antes dele me questionar sobre isso. Então, assim, poxa, se eu fosse o proprietário, eu faria isso, sim ou não? Se colocar num lugar Eu mesmo. me coloco no lugar dele. Se fosse eu tô cobrando X valor, mas vale X. Se fosse eu no lugar dele, eu iria gostar ou não? É justo, né? A gente trabalha justo pelo justo. Ó, a gente fez um podcast com o Thiago e não sei se você pegou, né? Mas a proposta de valor de ambas as empresas é a mesma, né? Não é o produto, mas sim a qualidade do serviço, serviço, e a da entrega, né? preocupação. Esse é um insight, moçada, para os profissionais. Isso que o João falou, isso que o Thiago falou, é o que a gente vê esses profissionais fora da curva trazendo para de ficar focado 100% só no operacional e começa a entender o quanto de valor você pode trazer para a fazenda, ajudando em tomada de decisão. Então, assim, isso que você falou, eu estava lembrando o Thiago falando, cara, é mesmo assim, a Casou proposta de valor da empresa nós estamos juntos. Não é só o trabalho tem que ser 100%, né? A execução, a técnica, mas é o depois daquilo. Isso faz total diferença. Exatamente. E isso nos auxilia muito, né? Querendo ou não, a gente consegue ter uma reprodução assistida, a gente consegue ter uma clínica especializada, a gente consegue cuidar da fazenda sanitariamente falando muito mais fácil. Então, é através de informação, através de relatórios, através de anotações, né? Através de discussões, que eu acho que isso é muito importante, discussão técnica, né? Apresentar isso aí tecnicamente falando. Então, a gente vê, assim, muito ganho nisso. E desculpa interromper, mas não é o discurso bonito, porque antes de começar agora aqui a gente tava discutindo sobre as novilhas. Sim. O João falando, ó, precisa ajustar esse manejo, isso daqui tá diferente do padrão que vocês trabalham. Isso é preocupação. Preocupação com o cliente. Poderia simplesmente, não, vamos fazer o nosso trabalho aqui, boa, né? A execução tá ali. O cliente Mas é com o resultado. É com resultado, então isso não é algo assim que tá acima da entrega. Isso é na prática, não é só discurso. Eu bato muito em cima do pessoal nosso lá, que o mais importante é a gente entregar resultado. Porque às vezes a gente entrega produto, às vezes a gente entrega uma mão de obra, às vezes a gente entrega... a gente quer fazer rápido para entregar um serviço ágil e bem feito, mas eu falo, a gente sempre tem que cuidar com o resultado. A gente precisa gerar valor, obviamente, e apresentar esse resultado. Demonstrar isso, né? A gente sabe que o resultado, ele não fala se é bom ou se é ruim, mas ele tem que ser apresentado e discutido. Se eu vim aqui apresentar um resultado ruim,
Se alguém quer apresentar um resultado bom, é mérito de todo mundo, ruim também é mérito de todo mundo. Então é apresentar isso e gerar valor com aquele resultado. Bacana. João, e a gente tá aqui numa região assim bem forte, né? Bem do leite. E, cara, como foi para vocês criar a empresa, tanto para você quanto pro Zin, né, pro Matheus, para quebrar um pouco o status quo, assim, pensando que nem você falou, pô, vamos fazer diferente com algumas demandas que a gente tinha. Como que foi a aceitação? Como que foi a... Porque eu garanto que demandou bastante energia de vocês, bastante dor de cabeça e Sim. acreditar no projeto, né? Sim. Ô Luiz, assim, inicialmente a Legado ela se iniciou numa conversa igual nós estamos tendo, só que foi num posto de gasolina, tomando um café. Eu e o Matheus já vinha conversando muito sobre isso. A gente sempre fala que 1 é 0, 2 é 1, ou melhor, sozinho você não é ninguém, Aham. né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2. Então, eu e o Matheus estavam passando por isso. Eu tinha algumas fazendas que eu atendia, e o Matheus tinha outras fazendas que ele atendia, mas chega uma hora que limitou. Aquilo a gente ficou de mão atada, porque eu não podia dar um passo a Expoente. mais, porque não tinha para onde. Assim, eu não tinha mais um braço, mais uma perna, não tinha como fazer. E a gente já prestava esse tipo de trabalho, esse perfil de trabalho nas fazendas que a gente tava. Porém, a gente, assim, eu tava em 3 fazendas, o Matheus tinha 3 fazendas, e a gente, assim, tinha o desejo de crescer, o desejo de ampliar, e o desejo de passar essa mensagem ou esse legado para as fazendas, para outros técnicos e para quem está vindo, né? Os jovens, os estagiários que estão em formação. E a gente, assim, juntou, falou, Matheus, cara, vamos juntar, vamos unificar a coisa e vamos se ajudar. Daí ele falou, Unir João, forças, né? vamos unir forças, exatamente. Vamos. Aí a gente trabalhou quase um ano, assim, dessa forma, prospectando, conversando, Estruturando. estruturando. Aí surgiu uma oportunidade da gente abrir uma estrutura física. Conseguimos abrir, aí a gente conseguiu abrir mais uma fazenda. Legal. Isso conseguiu nos dar o suporte já de trazer mais uma pessoa para o time. E assim foi, assim, aos poucos, aos passos de formiga, a gente foi mostrando esse trabalho. Por algumas fazendas a gente entrou justamente por esse motivo. As fazendas, até a gente chegava na fazenda e falava, como está a fazenda hoje? Não sei. Como está a clínica hoje das fazendas? Não sei. Como está a concepção? A concepção é um pouco mais fácil, porque geralmente tem um software, alguma coisa, a gente acaba vendo. Mas a maioria das informações eu não sei. Eu tenho muito problema de deslocamento de massa, mas muito quanto? Quanto é muito? Quanto é muito, exatamente. Qual que é porcentagem perante o rebanho e lactação? Então foi esse tipo de coisa. E como é um trabalho de formiguinha, nosso trabalho tem uma janela muito grande de Sim. tempo, a gente foi mostrando e foi ganhando esse espaço no mercado. Legal. Bacana isso. Até você comentou ali, a gente estava falando sobre isso até antes, sobre algumas biotecnologias que vocês começaram a fomentar mais na região. Então, se puder contar um pouquinho mais para a gente, como que você começou a trazer esse convencimento e esse argumento para o cliente, né, para o produtor começar a analisar isso de uma forma diferente e pensar em estratégias diferentes da reprodução. Cara, acho que essa é uma boa pergunta, porque o João vai poder falar, mas assim, essa é uma técnica que foi empregada lá atrás e assim, os resultados na época não foram tão bons. Então, assim, tinha uma crença, né, nos produtores, nas fazendas, Regional. que para vaca de leite não funciona. Então, os meninos tiveram que realmente trabalhar firme, assim, para mostrar que não, dá certo. Isso é legal. Então, conta primeiro quais são as biotecnologias principais que vocês utilizam hoje, né, dentro das técnicas que são utilizadas, como foi feito esse convencimento, né, e o porquê disso. Porque como que vocês demonstraram o porquê isso era importante o produtor se atentar? Porque ele tinha que começar a olhar com outros olhos. Então, assim, a primeira técnica utilizada já é uma técnica que na nossa região é muito comum, mas para algumas partes do Paraná, do Brasil, talvez ainda não exista, que é a inseminação artificial. Hoje é uma coisa que veio para facilitar, nos ajudar a entregar resultado, e ela entrega até hoje muito bem, sim. A segunda técnica seria a SOV, que é a coleta de embrião em vivo
Então, esses embriões são produzidos dentro de uma doadora e a gente faz um lavado, extrai esses embriões e transfere em receptoras. E, posteriormente, a FIV. A FIV, que é a fertilização in vitro. A gente faz algo muito parecido com o que a vaca faz, mas num ambiente controlado, que é um laboratório, né? Quando eu comecei a trabalhar, a SOV era uma técnica muito utilizada na região, porque ela desempenhava muito bem, ela entregava muito resultado, entrega muito resultado até hoje, e era rotina nas fazendas usarem essa tecnologia. Como o Luiz já comentou, a FIV lá atrás, no passado, ela teve uma abertura na região, porém foi uma coisa quase extinta. Isso. Depois de um período, justamente pelos resultados. Ela tinha baixa conversão de embrião, ela tinha uma média concepção, porém ela nos trazia um problema dentro da fazenda, que era um bezerro com peso elevado e automaticamente um prejuízo com uma receptora dentro da fazenda. Às vezes, até a perca desse animal dentro da fazenda, às vezes perdia por conta da distocia. Às vezes a gente acabava perdendo tanto a bezerra quanto a receptora, às vezes perdia só a bezerra, às vezes perdia só a receptora. Então isso causou um trauma na região muito grande. Isso foi no leite e foi a nível Brasil, praticamente. E a gente seguiu. Eu gostava muito de embrião, já trabalhava com a FIV, a gente trabalhava muito forte com a FIV dentro do sescagem no corte. Pode, né? Já é bem Isso. comum. Então, assim, isso a gente via nítido o ganho. A gente não consegue mensurar no corte igual mensura no leite, que é a produção diária, por exemplo, de um produto de embrião, mas a gente vinha ganho de peso, via morfologia, via que, assim, realmente, através de uma receptora cruzada, uma receptora Nelore, a gente conseguiria produzir um animal de altíssima qualidade. Então, o benefício dela é imensurável, para ser sincero. Aí, eu saí de lá, falei, agora, né? Agora estamos mexendo com o leite, no corte a gente já fazia alguma coisa de FIV. E eu falei, cara, assim, a gente precisa ampliar isso, porque isso já se passaram pelo menos do último histórico que eu tinha conversado com o Luiz, com o Vinícius, que tinha feito FIV na região e tinha dado muito problema, já fazia mais de 7 anos. Isso, a tecnologia veio melhorando. A cada ano, a cada semestre, a cada trimestre, até hoje essa tecnologia vem cada vez mais melhorando. Justamente porque ela ganhou um mercado mundial e porque ela tem um custo baixo e ela entrega muito resultado. E até se pudesse expressar como que foi resolvido esse problema que você comentou ali da distocia, dos bezerros muito grandes, e por que o produtor começou a ver isso de uma forma diferente também? Por que mudou a concepção dele? O que mudou na técnica que fez ele aceitar? Basicamente, assim, a gente precisa... A FIV, ela passa por alguns meios, a gente passa por alguns processos que envolvem meios de produção, e esse meio de produção, ele contém soro fetal. Quando a gente trabalhava anteriormente, essa proporção de soro fetal era muito maior. Justamente para a gente ter embriões produzidos, né? A gente precisava de soro. E ele causava não é um excesso, mas ele causava um desenvolvimento muito maior do bezerro, principalmente no terço médio e final. E isso aconteceu, assim, casos de nascer bezerro com 50, 60, 70, 80 quilos. Então, você bezerros com bezerras com 2 ou 3 vezes a mais o peso normal do nascimento. Nasce com peso de desmama, já. Exato. A gente brinca, né? Nasce já em lactação, né? E assim, Maynardes, as empresas, aí veio grandes empresas trabalhar isso aí, teve grandes projetos, como da Lactobon, por exemplo, foi um projeto muito grande, Piracanjuba tem um projeto também muito grande. Então, assim, isso as empresas foram forçadas pelo mercado, Pressão do mercado. a melhorar, Certo. A pensar uma outra a solução. pensar uma outra solução, e hoje eles foram cada vez mais tirando esse soro fetal, diminuindo essa porcentagem, diminuindo a porcentagem que usava em cada meio, e hoje a gente chegou num meio que não existe, assim, algumas empresas chegaram num meio que não tem mais soro fetal, eles trocaram isso por outro produto. Então, a gente saiu de uma coisa que era extremamente problemática para uma coisa que, às vezes, uma porcentagem baixa ainda nos dava problema,
para uma coisa hoje que teoricamente não pode dar problema. Então isso Não tem viabilizou mais- tanto a utilização da técnica. Isso viabilizou muito a utilização da técnica e a disseminação dela, principalmente em larga escala. Trabalhar isso como se fosse hoje uma inseminação artificial. E aí que começou esse convencimento por parte do produtor e vocês começarem a implementar ainda mais. Quando a gente começou a implementar, ainda não tinha esse meio atual de hoje, que é o meio sensoro fetal. A gente trabalhava com empresas que ainda tinham uma porcentagem muito pequena. Ah, entendi. Aí, quando a gente começou, realmente decidiu a trabalhar com a FIV, obviamente que eu falei, não, eu já sei aonde eu vou, o nome com quem eu vou falar e a fazenda que eu vou, né? Liguei pro Luiz, falei, Luiz, cara, tem uma coisa assim, eu gostaria de te oferecer uma coisa que realmente eu tô pensando porque é benefício pra fazenda. Aí ele falou, João, vamos conversar com o Maurício? Falei, vamos, com certeza. Aí fui na fazenda, a gente trocou uma ideia com o Maurício, eu expliquei os benefícios, ele já sabia, né? O Maurício já trabalhava pro embrião. E a gente começou um trabalho de formiguinha, Mainards. A primeira fazenda, assim, depois de muitos anos com a FIV, foi a Fazenda Francana. Teve algumas outras que o pessoal vinha de São Paulo, aspirava, coletava, produzia, congelava, levava ou vendia isso de uma forma. Mas a primeira fazenda a produzir realmente Escala, trabalho. por mais que pequeno, a gente começou muito pequeno, né, Luiz? Foi a primeira fazenda e nós começamos isso na região. A gente começou a fomentar isso, a trabalhar isso com a fazenda e com outras fazendas, com outros técnicos, realmente afirmando, ó, existe a possibilidade, mas ela é muito pequena. A IETF existe a possibilidade de nascer bezerro grande, mas é muito pequena. Vamos apostar naquilo que ela entrega, nos benefícios que ela nos traz. E começamos lá na Francana, passar 5 embrião, cada 15 dias, cada 30 dias, uma vez por mês. Aí o Luiz, João, vamos fazer quinzenal? Ah, vamos. E isso a gente trabalhava paralelo com a lavagem de embrião, com a SONES dentro da fazenda. Então a gente conseguia manter uns resultados parecidos. Aí chegou o ponto que o Luiz falou, João, é isso mesmo? Uma bezerra assim, o mesmo produto, ou seja, eu pego a mesma doadora, com o mesmo acasalamento das duas técnicas, tá me custando metade do preço, uma bezerra nascida? Eu falei, Luiz, eu não sei o custo da SOV hoje dentro da fazenda, mas vamos discutir. Planilhamos e realmente, assim, metade do valor, o mesmo animal. E nisso começou a SOV diminuir e a FIV ganhar mercado. Isso foi em 2022. 2023 a gente fez um trabalho pequeno, transferia 20, 30 embriões por mês. E 2024 a gente chegou a transferir 80 embriões por semana. Aí esse é o Maurício, né? Acelerando com os dois pés. Eu gosto muito do Maurício por isso. Ele enxergou o potencial. Ele viu que entregava resultado. Por que não fazer? Por que não largar em larga escala? Isso que eu bato muito hoje, converso muito hoje com alguns produtores. Se a técnica ela te entrega um produto de melhor qualidade, um produto que vai te entregar com o mesmo custo que tem um retorno maior, uma eficiência muito maior, por que não utilizar? O ROI é maior. Legal é saber pequena, fazer. média ou grande escala. E para quem, assim, na tua percepção, para quem faz sentido trabalhar com embrião hoje e quanto tempo demora para eu ver esses resultados? E até mesmo como que a gente poderia medir esse ROI? Então, são pontos assim, quem você acredita que seria o produtor para começar a fazer isso? Quanto tempo eu vejo o resultado? E como que eu posso medir esse resultado, esse retorno? Legal. Assim, todos os produtores hoje têm a capacidade de trabalhar com essa técnica dentro da fazenda. Agora a gente precisa só entender como vai funcionar. Ou melhor, a gente precisa ilustrar para ele que ele vai ter um produto diferente dentro da fazenda. Precisa... Não que ele tem que cuidar especial daquele animal que vai nascer. Em parte sim, porque ele custa um pouco mais caro. Porém, ele vai te dar um retorno muito maior. O que a gente faz, Mainards? A gente conversa com o pessoal, por exemplo, faz isso. Vocês já fazem ATF dentro da fazenda? Sim. Já roda protocolo, já toca certinho. A gente faz tudo, tem uns bons índices de inseminação, tem uns índices pelo menos padrão. Ok. Como é teu bezerreiro? Aí a gente vai perguntar ao meu bezerro. Porque não adianta nada a gente fazer todo o esforço técnico para emprenhar uma vaca
para a vaca parir, aí eu chego no bezerreiro, eu não tenho bezerro. Uhum. Ou eu não tenho uma boa criação dessas bezerras. Aí essa bezerra vai virar qualquer uma dentro do rebanho. Ela não vai ter diferença nenhuma das outras. Por quê? Porque ela foi talvez mal criada, talvez ela está subnutrida. A gente não teve Melhor eficiência, melhor aproveitamento nela, Do genótipo dela. do genótipo dela. E assim, é fácil de mensurar. É só você pegar um Gol e pegar um Camaro. Uhum. Se você abastecer 100 nos dois, qual que vai mais longe? Ou melhor, qual você chega mais rápido? Só que se você não colocar mais, ele vai beber mais, mas você vai chegar mais rápido no teu objetivo. Ele vai te entregar mais performance. Então, querendo ou não, você tem que ser um pouco mais profissional nessa área. Não tem que ser uma coisa de outro mundo, mas tem que fazer o quê? Muito bem feito. E se eu colocasse 2 cenários assim de propriedades? 2 cenários de propriedade. Uma propriedade pequena ou grande. Você conseguiria dizer qual que é melhor ou pior? Ou qual deveria fazer e qual não deveria fazer? Isso, na tua percepção, faz diferença ou faz mais diferença, por exemplo, a criação? Não, para mim não faz diferença. Eu vejo que assim, o pequeno produtor eficiente, ele é o primeiro que tem que fazer. Justamente por ser pequeno, fazer um produtor de 40 vacas. Que tem uma limitação de Tem uma área, limitação de ele vai área, ter que trabalhar na exato. eficiência e produtividade. Mas ele produz uma boa comida, ele tem uma boa estrutura, ele tem uma boa equipe de trabalho. Se ele tem 40 animais dando 35 de média e ele pode ter os mesmos 40 dando 42 de média, É diferente. por que não? Ele não consegue crescer. Então ele pode ter o mesmo número de animais, o mesmo custo, faturando a mais, lucrando um pouco a mais. E em todo o rebanho, quando você coloca uma dispersão na curva de Gauss, tem aqueles 5, 6% que dessa de 35, ele tem as de 45 e de 50 litros lá, né? Comendo a mesma comida no mesmo ambiente, por que não multiplicar elas? Exato. E até eu queria perguntar para você, João, até para comentar com o pessoal, porque tem a produção que pode ser feita dentro da fazenda e tem a estratégia também dessa fazenda tá trazendo uma genética de alguém que já tá trabalhando lá 20, 30 anos e tá com aquelas vacas diferenciadas. E aí, como que a fazenda, vou pensando numa fazenda hoje, ó, eu tenho aqui minhas 40 vacas, eu quero trazer uma genética diferente. Como que eu posso estar trabalhando a questão do embrião mesmo? É fresco? Se puder explicar um pouquinho essa diferença, Eu vitrificado. posso melhorar essa minha eficiência? Eu trabalho com minha genética própria? Compro genética de fora? Qual que seria a melhor Isso vai responder a terceira pergunta do Maynardes e também complementar a do Luiz. Hoje a gente fala muito sobre retorno sobre investimento e como a gente mensura isso. Então é uma coisa que eu venho quebrando muito a cabeça com a equipe, com vocês, né? Sim. A gente conversa e troca muita ideia. Eu consigo mensurar isso em leite. Quando que vai ser o meu retorno? Meu retorno vai ser a primeira lactação daquele animal. Certo. E quando eu vou ganhar dinheiro? Quanto mais tempo esse animal permanecer dentro do rebanho e quanto mais animais igual esse eu ter dentro do rebanho. Certo? Quanto é o meu ROI? Vai variar. Isso varia um pouco de eficiência reprodutiva, varia um pouco do que a gente vai fazer. Por exemplo, vou dar o exemplo da Fazenda Francana. A gente fez o levantamento há pouco tempo. Fazenda Francana trabalha com produção própria, ou seja, eles têm o time de doadoras. A gente pegou 25% dos animais para serem doadoras, o 25% da segunda quadrante a gente está insemina, junto com o primeiro, e os 50% fundo, entre aspas, a gente acaba transferindo ou sujeitando o animal à transferência de embrião. E eu peguei esses índices exatamente dessas categorias, peguei a média da lactação em 305 dias, peguei a média, a diferença que deu os animais primeiro de 25% superior e os inferiores. Como a gente tem genoma lá, eu peguei o índice de PTA leite, peguei TPI, e a gente foi cruzando essas informações. E chegamos assim, com o custo de prenhez hoje real de uma fêmea aos 60 dias, a gente chegou nos números da Fazenda Francana, com 2,8 lactação de média, a gente chegou a um ROI de 7,92. A cada R$1 investido retorna R$7,92. O ROI é excelente.
Se a gente conseguir esticar um pouco mais fazendas que tem 3,5, 4 lactações em média, a gente vai ter muito mais o retorno. Eu cheguei por 3,5, vai dar 9,9. Pode puxar mais, né? Exatamente. Que é exponencial, né? Mas é por quê? Porque a fazenda francana produz embrião dentro. Então a gente consegue ver significativamente. Ah, em números, João, quanto isso muda? A gente pegou o 25% superior, que a maioria já são filha de animais embrião. Foi avaliado 264 primíparas para a gente poder fazer isso. Dá uma diferença, em média, de 3,7 litros. Isso em 305 dias a gente tem 1.090, 1.100 litros a mais. Mas no mesmo animal, nas mesmas condições, com os mesmos custos, dá 25% inferior, que está entregando 1.000 litros a menos. Então isso é uma coisa assim, que realmente, financeiramente, vale muito a pena. É o que o Luiz vem batendo muito nesse útero da vaca, tem gente que trabalhar com uma poupança. Você vai pôr um investimento lá que te retorna 2 por 1, ou você vai pôr um investimento que te retorna 7 por 1. Então você tem que pôr isso aí na conta, porque querendo ou não, o teu produto demora. É um investimento a longo prazo. Isso. Por que não investir no que me retorna mais? Pensando em investimento que retorna um pouco mais, seria também a compra de embrião. E a fazenda também acabou comprando. Tem um valor um pouco acima, você vai pagar sobre um valor de genética, valor genético diferente. Porém, é uma fazenda que realmente assim, necessita disso numa pequena parte dos embriões. Sim. Agora, pensando num outro cenário, vamos pensar naquele produtor pequeno. No produtor pequeno, seria muito legal a gente trazer genética de fora, justamente porque na primeira geração daqueles animais nascidos, nós já vamos ter a genética que o Maurício demorou 40 anos para selecionar. Construir que o Vinícius está junto com a família, 50, 60, não sei exatamente quanto, estou só exemplificando. Há 60 anos multiplicando, melhorando a cada mês. Então a gente vai lá e pensa aqueles melhores animais e põe para nascer dentro da fazenda de uma forma muito rápida. É 1 ano. Caramba. São 9 meses de gestação. E para criar aquele animal no formato que ela já vai viver dentro daquela propriedade, dentro daquele ambiente, adaptada àquele daquele ambiente. Exatamente. Então isso é muito vantajoso. Sim. Porém, ele onera um pouco mais. João, eu tenho animais muito bons dentro da fazenda, tenho alguns clientes nossos, eu não faço registro, eu não registro, mas são animais muito bons. Sim. O que a gente faz? O que paga a conta hoje numa pecuária leiteira? Leite. É produção. Você tem o histórico dos animais? Tem. Então, o histórico, a família sempre foi uma família que teve uma persistência de lactação boa, que teve uma produção boa? Sim. Então, a gente pode começar a diluir, assim. De vez de eu passar 10 embriões, eu passo 5 teu e 5 de compra. Isso. Porque a gente dilui custo. Um custa 100, um custa 300, a média nossa vai ser 200. Então, eu consigo diminuir custo, melhorando a eficiência. E o mais importante, eu tenho mais animais nascidos. Porque eu preciso ver essa diferença quando esse animal tiver nascido. Se eu tiver um rebanho de 1.000 vacas no leite e eu passar 10 embriões por mês, esses 10, vamos falar 10 prenhês, 10 fêmeas nascidas por mês, vai diluir no restante, esse N para mim não vai ser significativo. Eu não vou sair de uma média de 40 para 43. Vai impactar na região Vai impactar percentualmente. por percentual ser muito baixo. Foi uma das coisas que a Sove acabou diminuindo também. Além do custo, você faz em número muito menor de animais. Isso. Fazendo as grandes não tem número significativo. Você acaba não conseguindo por volume, igual a gente transferia 300, 380 embrião. Isso. E aqui a gente tá falando até do ROI, da taxa de retorno, desculpa, Luiz, mas só para concluir um raciocínio meu aqui. Só que a gente tá falando só da primeira geração desse animal que vai nascer, mas todas as filhas que vierem desse animal também, eu vou ter um potencial genético maior, elas já são diferentes. Então eu não adianto só a geração daquele animal que vai nascer, mas é todas as próximas gerações que ela vai gerar também. Você muda, né? E a gente brinca, o Matheus falava muito disso, batia muito disso, a gente brinca que quando você começa a transferir embrião em larga escala na fazenda, e depois você começa a inseminar, você faz um pioramento genético. Porque você não está conseguindo chegar naquele patamar de melhoramento. Você freia ele. Não porque a inseminação é ruim, pelo contrário, é uma excelente técnica, é excelente. Só que a inseminação a gente melhora uma parte, e só o touro. O embrião a gente consegue melhorar as duas pontas. Melhores doador e melhores touros. Tem 2 coisas legais aqui que eu queria comentar.
A FIV, ela possibilita você investir mais numa dose de sêmen. Cara, é muito difícil chegar com um produtor e falar, olha, vamos inseminar com uma dose de sêmen e tuas vacas. A dose de sêmen custa R$ 1.000. Falou, milão? Você tá doido? Milão, custa milão. Cara, dificilmente você vai conseguir convencer um produtor a fazer isso em larga escala e em vaca, não é em novilha. Não, milão põe nas minhas novilhas lá, faço meia dose, blá. Beleza. Cara, na FIV você consegue, porque essa dose de milão vai fazer 5, 6 embriões. Olha só. Vai para 200, que é o Só preço pela no da eficiência sexado. do sêmen em si. Então, isso também Mas genética. sexado, assim, ruim, né? Entre aspas. Isso que é Não o tão ruim hoje, mas inferior, né? É um sexado inferior. E daí, falando nisso, é fêmeas. Porque essa fêmea de FIV, quando começa a usar mais embrião, começa a ser mais fêmea. Fazendo até a proporção normal lá, insemina novilha com sexado, vai ter 60-40. Melhor das hipóteses. Começou a trabalhar mais com embrião, vai para 70-30. Proporção de fêmea macho. 80-20, igual a gente fechou ano passado. 78% de fêmea nascida viva na fazenda. Tá, E esse produto de FIV, o pessoal fala, mas sabe que vende? Cara, é os animais mais top. Então, abre a possibilidade para a fazenda que não está nem crescendo mais, ela começar a vender esses sim, produtos top. exatamente. Faz um genoma, tá aqui, ó, isso aqui é a identidade da novilha. Tá vendo? Ela é super. Então, é mais uma fonte de renda, uma receita para dentro do negócio. E assim, a tendência, felizmente, a tendência dos melhores animais serem animais filho realmente daquela vaca boa, mas mesmo assim, aquela vaca boa, como o Luiz falou, você não vai pôr uma dose de R$ 1.000 nela, você vai fazer o quê? Pôr no acasalamento do embrião. Isso. Então a tendência é animais superiores na fazenda já serem animais de embrião. Diferente da técnica em si, mas animais de embrião, por quê? Porque a gente pensa as duas melhores coisas, touro e vaca. E a velocidade, cada geração a gente faz genoma ela 100%. Cada geração, assim, cada 3 meses vem um resultado pra gente. A cada 3 meses tá tendo progressão. Quando você separa isso, o que foi de inseminação, o que foi de FIV, disseminação ele tem a evolução, mas ela é muito mais lenta que quando é de embrião. Isso é uma diferença gritante. Eu tava conversando esses tempos com o Vinícius, e até assim, a gente tava trocando uma ideia e falando sobre realmente o tempo, né? O Vinícius tinha algumas vacas um pouco mais velhas e umas vacas bem altas. E daí, assim, só de curiosidade, um dia eu fui transferir uma receptora dele, ele teve que me erguer na Bobcat. Porque eu, assim, O João tem 1,30 de altura. sem mentira nenhuma, a cola dela batia aqui assim na minha orelha. Então o útero lá embaixo eu não conseguia acessar aquilo, porque o meu ombro, eu já tava na ponta do pé. Aí o Bobcat tá dando um sopro ali, eu falei... Não era nem um banquinho, né, Eu falei, cara? Leonardo, eu falei, Léo, pega lá e vem aqui com a concha. Ele me levantou. Mas por que eu cheguei nisso? Eu tava conversando com o Vinícius e a gente falava, Vinícius, se você for inseminar essa vaca aqui, quantas gerações dessa você vai precisar pondo touro com estatura menor para chegar no teu padrão de rebanho? 2, 3, 4, 5, 8 talvez. Mais. O embrião é a primeira. Sim. Eu tenho uma vaca de Se não for o embrião cervelha. Eu pego assim, o padrão que eu quero no meu rebanho, na primeira geração, na próxima já é o animal que eu desejo. Então assim, se for ver, é muito rápido, né? O pessoal usa muito também uma estratégia para crescimento de rebanho, né? Tem uma receptora de corte, por exemplo, e aí começa a usar embrião Exato. para crescimento do rebanho, né? Quer crescer mais rápido, precisa encher um barracão, você pode ter um grupo Quero ali. usar minha genética, eles não querem comprar, tem a disponibilidade do Alicorp, que Vai super bem, né? vai super bem. Ó, só para finalizar esse assunto que me veio aqui na cabeça na entrevista com o Vinícius, a gente falou sobre. Eu fiz uma pergunta para ele que era qual decisão que tecnicamente ela era correta, mas financeiramente ela não foi a melhor decisão que vocês tomaram na propriedade. E aí a gente estava discutindo sobre transferência de embrião e ele falou, cara, foi quando a gente começou a trabalhar com transferência de embrião, que a gente não estava preparado para isso, tinha diversos desafios, um deles inclusive era a criação dos animais, e depois quando a gente começou a trabalhar da forma correta, quando a gente estava no momento certo, então até você comentou já dessa questão de eu ter o animal bom, mas porque que acontece? Às vezes o produtor cria muito,
coloca um embrião muito bom nesse animal, mas quando nasce a bezerra, ele não tá olhando com a mesma atenção que ele estava olhando para a vaca. Então hoje de manhã, inclusive, eu estava num cliente e num produtor e ele estava falando sobre isso, que ele começou a trabalhar com transferência, tinha muitos animais de transferência e estava morrendo bezerro e ele não estava medindo quantas bezerras estavam morrendo. Fala, normal morrer bezerra, mas quantos por cento é isso? E aí que entra a importância do dado. Ele estava perdendo justamente os animais de transferência, que eram os animais que exigiam mais também, que iam exigir também na criação, mas assim, ele não estava olhando o que ele achou, é normal. E aí que entra a importância dos dados, a gente saber quantos por cento é normal, isso está dentro do padrão ou está fora? Quantas bezerras eram, quantas nasceram? Exato. Assim, pô, eu investi tanto para nascer esse animal. Uhum. E aí, como vai ser a criação dela? Acredito que esse é um dos pontos principais para a gente falar assim: aqui é um local para a gente começar com a técnica, ou aqui é um local para a gente não. Porque não adianta eu só olhar a vaca. Exato. Eu preciso olhar o sistema de uma Sistema forma como um todo. como um Exatamente. todo. E nesse aspecto, como que é legado em si, vocês olham a fazenda de uma forma mais 360, né? Aham. Mas, nerds, a gente, assim, conversa muito com o produtor, a gente conversa muito com ele, com o técnico, se tiver oportunidade, às vezes a gente tem imensa oportunidade, mas a gente acredita e confia muito no que ele nos fala. Então, assim, eu tenho um bom sistema de criação, eu tenho um bom sistema de recria, então, assim, eu tenho bons índices reprodutivos, querendo ou não, tudo começa lá na Importante. reprodução. A gente precisa saber como é, justamente para não gerar nenhuma frustração dentro da fazenda. Isso. E a gente também costuma rodar, olhar, e a partir do momento a gente fala que, assim, a assistência nossa, eu posso ir lá na Francana, por exemplo, hoje eu só transfiro embrião, mas o meu compromisso dele é até aquela vaca filha de embrião morrer daqui 10 lactação, se for possível. Ou seja, a gente tem esse compromisso. Ó, tá dando problema, sei lá, deu um problema no parto. Nós estamos totalmente disponíveis a ajudar. Deu problema na criação, vamos tentar olhar. Vamos tentar levar talvez ferramentas, ver técnicos que a gente pode melhorar o teu sistema. Vamos medir, seja médio, não médio, vamos medir. Olhar o sistema como um Vamos olhar todo, o né? sistema como um todo. Às vezes a gente não consegue fazer, mas a gente consegue pessoas que estão no nosso ramo, na nossa volta, que conseguem nos auxiliar. É isso aí. Então, mesmo eu transferindo só o embrião, eu preciso olhar a cadeia. Porque senão eu estou ignorando a maior parte do processo. E eu não posso negligenciar nisso aí. Então, querendo ou não, a gente sempre tem esse olhar clínico justamente para entender. Não, realmente assim. E é gostoso. Esse dia até a gente soltou uma entrevista no nosso Instagram lá da Marcela. Marcela. Ah, eu... Cara, assim, é legal você ver assim, o entusiasmo da pessoa, da fazenda como um todo. Poxa, eu tenho uma filha de embrião e linda bezerra, assim, uma das, né? Já nasceu mais agora. Então, isso Foi é as muito primeiras transferências, primeiros animais nascidos. nascidos, aham. Então, assim, é muito gratificante para nós ver realmente a evolução da própria fazenda. Porque eu vou ir na Francana, às vezes eu vou lá, cara, me enche de orgulho. Porque querendo ou não, você vê que todo mundo está evoluindo. Porque se a fazenda não evoluir, eu vou evoluir como? Sim. Como que eu vou crescer, né? Não, Não tem como. fica estagnado. Fica estagnado, exatamente. Então, Legal. E não adianta também, né, que nem a gente estava falando da uma visão mais completa da fazenda. Aí tem uma boa assessoria com relação à reprodução. Mas assim, a sanidade tá tá pecando. não tá ruim. Poxa, o meu conforto não tá bem assim. E aí que entra a importância de ter um consultor, ter uma empresa que acompanhe num sentido que englobe todos os setores da propriedade, né? Para conseguir ter essa visão mais aberta e falar assim, olha, esse dado aqui pode ter, né, pode estar sendo influenciado por essa outra situação que está Isso. acontecendo, né? E ter essas correlações, né? Não, isso sim, isso é bom, isso para nós se torna muito, muito fácil, entre aspas, por conta da nossa equipe. A gente, querendo ou não, graças a Deus, né? Tem uma equipe muito comprometida, tem uma equipe muito técnica, muito boa. E a gente escuta muito, assim, questionamento da equipe também. Será que vamos fazer lá, João? Será que a gente vai ter resultado? Será que a fazenda está pronta para receber a técnica? Isso é excelente. Então, assim, e a gente também faz ao contrário, como aconteceu na própria Francana. A gente transferiu no ano 2024 quase 3 mil embriões, deu 3.500 e poucos embriões no ano, Cara, nos últimos 12 meses. Foi uma coisa, assim, realmente a larga escala para nossa Comercial, realidade, comercialmente sim. falando. Começamos construções, obras, trabalhos, a gente começou a não performar. simultaneamente, Chegamos até pro Luiz, não é o momento. Vamos tirar o Tirar pé. o pé. Não paramos. Mas a gente também não começou a transferir 100%. Por quê? Porque a fazenda também precisa isso. emprenhar a vaca, precisa parir. Então, assim,
No primeiro momento que eu vi que eu estou atrapalhando a fazenda, ou os índices da fazenda, ou a parte econômica da fazenda, a gente tem que parar. Eu sou o primeiro a falar, ó, não tá? Não é o momento. Não é o momento. Legal. E até entender como que é os números da fazenda, porque pô, se ela tem uma taxa de concepção baixa de inseminação, o embrião não vai salvar. Não. Não tem biotecnologia que salva manejo ruim. Embrião não salva a vaca. Ah, tem vaca que não emprenha Isso. 15 inseminação. Embrião não vai. Assim, pode ser que emprenhe. Vai ter grande chance de perder. Mas, assim, realmente uma ou outra a gente acaba. Mas não é para isso que a técnica tá aí. Ela nos auxilia nisso, mas não é para isso. E é o que o Luiz falou, assim, teve algumas fazendas que a gente entrou, ó, a reprodução é desafiadora. Mas eu quero, ou semi-sexada eu não consigo ter desempenho. Mas eu quero ter mais fêmeas nascidas. É um risco, vamos correr? Vamos. Mas é tudo ciente. Isso. E assim, eu falando, ó, a gente não promete nada, obviamente, porque primeiro a gente trabalha com biologia. Quem trabalha com biologia deveria ser proibido, né? Prometer as coisas, porque Controla variáveis. variável nenhuma. Então, a gente não promete, a gente o quê? Mostra os números, ó, eu tenho esse número, eu tenho esse resultado. Se for melhor, maravilha. Se for pior, a gente vai avaliar e ver o ponto crítico da fazenda. Sim. Entendeu? João, e assim, vocês, acho que foi, cara, acredito que foi uma das primeiras empresas, acho que foi a primeira empresa que eu vi, assim, ter a preocupação de ter uma equipe multidisciplinar, que eu quero dizer, que a Isa hoje, ela é uma pessoa que está dentro da equipe de vocês, que ela é responsável por coleta de dados, processamento de dados, trazer para planilha, dashboard, cara, isso é muito legal. Da onde que saiu esse insight aí? E como que você vê o quanto isso vem ajudando vocês? Ô Luiz, como diz, isso é uma coisa que eu agradeço todo dia. Trazer, assim, Deus pôr pessoas boas no nosso caminho. Então a Isa foi estagiária nossa. Ela começou lá atrás como estágio. E a gente começou brincando. A gente tava, eu lembro até hoje, tava sentado eu, ela e uma colega dela que fez estágio. Eu falava, meninas, a gente tava assim, sem rotina. E eu tava querendo desenhar uma planilha para IFS Fluxo. do gado e corte. Falei, ó, tarefinha de casa. Cada um monta uma planilha como vocês acham que tem que ser. Traz para mim. Pra gente discutir, tentar, talvez assim, eu precisava de ideias novas. Aí a partir disso, assim, terminou o estágio, a gente tava indicando a Isa, ela foi fazer estágio num laboratório em São Paulo. Aí saindo de lá, a gente tava até indicando elas para entrar em outros laboratórios ou outra empresa conhecida. Daí eu parei com o Matheus e falei, Matheus, cara, a gente, assim, treina, forma, assim, tem uma pessoa fora da curva. Por que nós estamos oferecendo para o mercado se nós podemos estar dentro da nossa casa, dentro de casa, já conhece. Daí que a Isa, assim, entrou. E, Luiz, assim, a gente treina porque esse é o nosso legado. É entregar números, entregar resultados. É um dos, na verdade. Legal. E ela já entrou, ela cresceu com a gente. Ela tem prazer em fazer isso e ela assim, é da pessoa também. Tem mesmo. Ela vestiu a camisa, ela não, realmente assim, ela busca cada vez mais melhorar um BI, melhorar uma planilha. E ter as porque- pessoas certas nos lugares certos também, né? Exato, então assim, eu acho que não só, né, a Isa, como o restante da equipe, a gente acaba tendo essas facilidades. Que vai se complementando, né? Exato, justamente porque um vai puxando o outro, ó, você não pegou os números, a Isa não consegue lançar. A Isa já cobra, ó, eu só lanço se você me mandar. Cobramos Luizão, manda lá para nós os resultados. Entendeu? A gente vai dessa forma, assim, provocando todo mundo e todo mundo, assim, temos algumas discussões que todo mundo participa, por quê? Para todo mundo estar realmente a par do negócio. Isso é legal. Tá em cima, analisando, vendo. Eu cobro, até ontem a gente teve uma conversa, eu cobro pessoal, eu não quero que vocês olhem os números, eu quero que vocês analisem. Porque às vezes eu aí não vejo, exato, eu preciso do senso crítico de todo mundo, porque nós precisamos levar isso para as fazendas. Não adianta eu ter a minha visão, a minha opinião. A opinião da Legado tem que ser a média de todo mundo. E tem que pegar assim o que todo mundo vê como benefício, como malefício, e tentar achar uma forma de sanar isso aí. O que enriquece é essa discussão, Você está todo mundo proativo, discutindo e tentando melhorar. Refinando, como diz o Thiago. Refinamento.
Padronização e refinamento. É, isso aí. Bom demais. Bom, voltando um pouquinho ali só na transferência, só para finalizar esse... Finalizar talvez não, porque... A gente vai voltar a fazer uns science de TE aqui, com o João. Só explicando também pro Trazer pessoal números. que tá vendo a gente aqui. O Cal Talk a gente fala mais sobre história, sobre como o negócio foi construído, sobre a história das pessoas, né, o propósito. E aí a gente tem o Science que fala mais sobre artigos científicos, sobre o que tem hoje de estudos frente a algum tema. Então o João ele vai voltar hoje aqui, é mais para vocês conhecerem ele. A gente vai voltar em outros momentos para falar também sobre isso, pegar um artigo científico, a gente debater números, dados e esses resultados que a gente está tendo. Mas voltando ali na parte de FIV e TE, pegando um caso real que nem você comentou da Marcela, que está tendo os primeiros animais nascidos de transferência. A gente falando com a doutora, se eu não me engano, ela tem lá 80 animais em lactação, 90 animais... Menos, tem 160, 70 ali. 60, 70 animais em lactação. Vamos supor, nesse case real, quanto tempo ela vai começar a ver o resultado dessa transferência dentro da propriedade? E quantos por cento você acredita que é interessante uma propriedade começar a trabalhar com transferência para ver esse resultado o quanto antes? Eu vou investir em uma tecnologia que a gente colocou aqui no caso de uma propriedade que a gente avaliou de 7,92 de taxa de retorno sobre o investimento. Tá? Qual é o tempo para ele ver isso acontecer? Para ele ver a diferença e quantos por cento você acredita que eu deveria utilizar? Quantos por cento dos animais eu vou começar a utilizar essa técnica? Uma pergunta difícil, hein? Cara, você achou que ia ser só as fáceis? Só as histórias? Ela é difícil, Maynardes, justamente porque elas estão 100% interligadas. Se eu faço 5% do rebanho, o meu retorno é muito mais longo. Se eu faço 50% do rebanho, meu retorno ele é mais imediato. Mais imediato quando? Quando eu vim a primeira lactação naquela bezerra. Sim. 9 meses de gestação, mais 11, 12 meses de recria, mais, bom, vai parir com 22, 23 meses, então, ou seja, eu tenho, por 23 meses de média, mais 9 de gestação, então seria esse tempo, assim, aí precisamos terminar a lactação dela, então, Sim. ou pelo menos os 305 dias que a gente avalia Medir. como base, porque senão desparilha muito, né? Então seria esse tempo para mim medir. Começar a Principalmente, assim, visualizar isso. né? eu consigo visualizar nesse exato tempo, certo? Só que eu não consigo, talvez, visualizar assim, o meu retorno financeiro. Retorno sobre o investimento a gente vê, por quê? Eu pego o animal de inseminação, que pariu talvez no mesmo dia, aquelas bezerras que nasceram no mesmo dia, uma de inseminação, uma de embrião. E dali, Criadas da mesma da forma, mesma no mesmo forma, ambiente. tudo do mesmo jeito. E eu vou lá, fecho a lactação delas em 305 dias, avalio as duas, eu já tenho a diferença. Então eu já exatamente. Agora, para mim ter esse retorno mais rápido no bolso, ou seja, financeiro, aí eu preciso pôr volume. Sim. Aí, inicialmente eu gosto de começar devagar. Vamos começar primeiro 20%, 30%. E sim, conseguimos consistência, conseguimos sair daquele friozinho no coração, sair dos 2 meses. Deu certo. Deu certo, foi assim, a fazenda já entrou no ritmo. Agora é os 2 pés. Sinceramente, assim. É aquela validação para o produtor se sentir mais seguro. Até para nós, assim, ganhar aquela confiança e chegar e falar, viu, vamos, que nem eu tô apertando o Luiz já faz uns 2 meses, Luizão, vamos aumentar. Uma cobrança. Vamos pôr meio agora, assim. Vamos pôr mais 10, mais o golinho. Não, tá aumentando, mas até eu estava conversando outra discussão aqui, né, sobre pôr alguns animais a mais, mas é justamente isso. E eu, assim, falando um pouco nesse sentido sobre resultados, né, como eu vou entregar isso aí, como a gente vai performar sobre isso, aí, assim, a gente tem muita discussão com o cliente. Sim. Quem a gente tem disponível? Ou melhor, o que você espera? Alinhar expectativas. Né? Exato. Eu espero 40% de concepção. Vou chutar um número aqui. Tá, mas quais animais a gente vai trabalhar? O que você vai disponibilizar? Caco ou top? Novilha, primípara, segundípara, multípara. Vou disponibilizar só
o termo que o Luiz usou, só caco, só vaca acima de 5 serviços, só vaca acima de 4 Que lactação. abortou. Aí o que que eu faço? A gente tem um banco de dados de todas as fazendas. A gente não fala a fazenda, mas eu uso o banco para quê? Eu vou lá e coloco, ó, animais com 5 ou mais inseminações e 4 ou mais lactações, qual que é a minha média de concepção? Uhum. É 32? Eu falo, ó, eu não consigo te entregar isso. X. Uhum. Como você quer que eu te entregue 40? Quero. Então a gente tem algumas categorias ou alguns animais Se a gente que observa. têm a tendência a entregar mais concepção, Isso. entregar mais resultado. Então a gente alinha dessa forma, Ah, que é o comparativo que a gente fez aquele dia aqui. Isso. Né? Vamos tirar as primíparas, vamos avaliar quanto está a concepção da FIV e da IA nas vacas. Isso. Exatamente igual, deu 1% de diferença a mais, mas 1%, um ponto percentual, não é nada. Uhum. Então estão muito bem as duas, estão entregando, só que o quê? Nas vacas eu tenho semi-convencional. No embrião eu tenho Sexado. um sexado e fêmea. Sim. E Os aí, melhores animais. isso que o João falou, ó, um recado para vocês técnicos e produtores. Cara, quando a gente for medir alguma coisa na fazenda, a gente tem que sempre medir coisas iguais. A gente insemina primípara lá na fazenda e multípara embrião. As primípara não baixa de 50 concepção. As multípara concepção é 40, 42. Então não tem como eu comparar uma categoria altamente fertilidade alta com uma categoria mais desafiada, em balanço energético negativo, dando 70, 80 litros a vaca. É injusta a comparação. Agora, quando eu tiro essa categoria aqui e começo a olhar multíparas inseminadas, multíparas que receberam embrião, mas aqui 5 ou mais serviço, aqui primeiro, segundo e terceiro, vai ser diferente também. Então tem que avaliar as mesmas variáveis. Aí você vai conseguir tomar uma decisão assertiva e não vai ficar no achismo e nem com viés. Isso é importante. Exatamente. E assim, não vai desistir de uma técnica que ela só Isso. vem para ajudar ou para melhorar os índices da fazenda em todos os sentidos, né? Porque um conceito que tinha antigamente, embrioterapia. O embrião para fizemos as vacas. Fizemos muito Fizemos isso. muito isso. O embrião para emprenhar a vaca bucha. Cara, você está colocando um touro lá de milão, diluindo com a tua melhor fêmea. Aí você vai pegar esse embrião e vai colocar no animal que tem menor probabilidade de emprenhar. Qual que é o racional por causa de atrás disso? Então não tem muito racional. Ah, não, vou fazer um embrião mais barato, que nem você já deu até uma ideia uma vez em fazer um Brangus lá. Porque o embrião, ele realmente, o João ele pode explicar melhor depois, mas ele não cai tanto a concepção assim como a inseminação, de acordo com como vai passando o serviço. Ele é mais estável. Ele é mais estável. Então, realmente, você consegue emprenhar às vezes mais uma vaca desafio. Mas você não vai pegar a tua melhor genética, aquele touro de milão, e vai pôr naquela que tem que Virar sem naquela serviço. bebezinha de 8 meses lá que Deu um serviço. dá só aí, serviço, quer dizer, exatamente. É. Então, assim, eu acho que tudo isso, Luiz, hoje a gente pode falar com propriedade. Uma, por experiência do que a gente já viveu, e segundo, por informação que a gente Número. tem, número, que eu acho que é o que resume tudo. Total. E assim, em dar mais esse apoio ao produtor, entendeu? Hoje a gente presta serviço, indiferente da onde produza, da cidade que produz, do país que produz. A gente quer entregar um trabalho bem feito com resultado. Sim. Pronto. Vamos entregar sempre? Não, todo mundo tem desafio. Todo mundo tem alguns cases de sucesso, de insucesso, mas o que eu queria deixar muito claro, tudo que a gente pode fazer, com todas as forças que a gente pode fazer, a gente faz. A gente não mede esforço, não mede... Não, vamos fazer uma operação para dar certo, todo mundo veste a camisa e faz acontecer. O diferencial, assim, que eu vejo é estar presente quando o número não tá bom. Porque quando tá bom, cara, todo mundo quer ser o pai daquele filho, né? Bonitinho, todo mundo quer ser pai. Ah, a concepção tá voando. E quando tá ruim? Aí ninguém quer. Não, ninguém é. E esse é um diferencial de vocês, porque esses dias mesmo a gente teve uma semana que deu ruim. O Felipe tava junto, nós estávamos discutindo sobre isso no escritório, e foi rápido isso, então isso faz muita diferença dentro da fazenda. Dá uma segurança pra gente, sabe? Tipo, no Eu momento também, bom, é, os desafios. e assim, quais os desafios, quais os fatores que podem ter influenciado? Querer achar o problema e querer resolver esse problema, né? Isso Achar a solução para ele, né? Assim, tem alguns problemas, como a gente conversou já, que a biologia, ela nos
pregam Os uma pré-conceitos, né? Exato, usou o termo certo. E assim, até demora, né? Hoje eu fui dar uma resposta pro Luiz, um problema que a gente teve lá no meio de fevereiro. Então, assim, tivemos um desafio e sem resposta, né, Luiz? Sem padrão, sem nada. Sim. O que fazer? Foi, Luiz, vamos continuar fazendo nosso arroz com feijão bem feitinho, bem quietinho. E vamos, assim, eu prometo que da minha parte, da porteira para fora, eu vou fazer o possível para tentar descobrir. Peço que você faça isso da porteira para dentro. Porque a gente se culpa muito, mas às vezes o problema está na porteira para dentro. Isso. Problema não, desafio. Então a gente sempre leva isso para lá, eu junto a equipe, junto o pessoal, turma, aconteceu isso aqui. Então vamos tentar achar, vamos descobrir, vamos ver. Pego todo mundo, assim, todo mundo participa de um processo crucial dentro do negócio. Ó, no teu, pega o Isaac, na aspiração. Isaac, cara, pode ter acontecido alguma coisa? O rastreamento, né? Rastrear. Exato, tentar rastrear. E a gente já pegou, assim, alguns problemas que tá fora da nossa alçada, Sim. que realmente, assim, por estar fazendo avaliações, está se cobrando diariamente. Não existe. A gente trabalha com máquinas, equipamentos eletrônicos, tudo pode acontecer, né? O celular já deixa nós na mão, coisa que mais usa e mais confiável. Seja a tecnologia ou seja o humano em si, Exatamente. são Então, diversos fatores. diversos fatores. E a gente tenta se precaver de todas as formas, né? Bom. E assim, até pensando, tendo uma visão de futuro, você já aplicando a técnica, já tendo visto, né, os animais nascidos, esses animais concluindo lactações. Se a gente olhar por esse viés, como que você vê o futuro da pecuária em 5, 10 anos, se a gente souber utilizar muito bem essa técnica? Assim, o que você acredita que pode mudar dentro do setor se a gente começar a utilizar mais e ser mais eficiente? Menardes, assim como toda tecnologia, assim como todo produto, né? Assim como até as próprias pessoas, a gente vai cada vez mais melhorando. Quando a gente tem a possibilidade de melhorar só o que é bom, a gente não consegue mensurar até onde chegar, né? Então, uma conversa dele com o Maurício. Ó, João, daqui 5 anos eu quero ter 50 litros de média. Isso é possível? É possível. Mas há 5 anos, 10 anos atrás era possível? Talvez não. Não, nesse tempo. Exato. Então, assim, a gente precisa, talvez a longo prazo, é difícil a gente saber, justamente porque eu não sei o limiar, não sei até onde a gente vai parar. Por exemplo, eu tenho hoje vacas com 80 lá, litros. com 80 litros de média. Eu vou conseguir chegar numa fazenda que eu vou ter a fazenda com 80 de média? Só 7149 a vaquinha. Não. Pode ser que eu consiga? Sim. Depende de vários amparos, né, Vários que a gente vai ter que ter fatores, dentro da exato. propriedade para conseguir. Então, assim, Hoje talvez seja inviável a gente falar disso, né? exato. É inviável e não é inviável também, né? Eu acho que o mais importante é eficiência financeira, né, reprodutiva. O que eu quero? Hoje, o que é palpável para mim? É palpável 50 ali de média? É palpável. Então vamos buscar esse objetivo. Quanto tempo? Aí eu pergunto pro Luiz Maurício, qual que é a tua vontade? O tempo vai limitar. Exatamente. Qual que é a velocidade que você quer crescer, ganhar? É saber traçar a meta. É saber traçar, exatamente. Cara, Ele está muito bem alinhado justamente para isso, né? esses animais superiores é impressionante. A gente agora está tendo já as secundíparas, já são animais que já foram aumentados essa pressão de seleção. Pô, a gente hoje está com 2 grupos de alta produção de multípara, um com 63 de média, um com 62. Cara, você vê que todo ano vai puxando. Obviamente tem conforto, tem comida, tem tudo. Tem outros amparos que a gente dá para o animal também poder entregar, né? Mas começa a olhar uns animais assim, e daí a gente vai olhar, pô, deixa eu dar uma olhada no genoma desse animal aqui, 7149, por exemplo. Ela já tinha PTA leite, quando ela era uma bezerra, de 1400. Nossa, já lá fora. Lá, quando ela era uma bezerra, então ela já tava, ela era top 5 da geração dela. Cara, esses animais, eles são muito fora da curva. Multiplicar só esses animais, criar bem esses animais, a gente tá falando das fazendas aí de 50, 55 de média. A gente, assim, toca muito no assunto de animal, né, de animais, e alguns produtores ou algumas pessoas olham muito para outro lado, né? Eu preciso ter a melhor comida, eu preciso ter a melhor estrutura, eu preciso ter
tudo melhor. Sim. Mas aí lá na ponta, que é o que vai pagar tudo aquilo que ele investir, eu não coloco o melhor. Uhum. Então, claro, eu também não posso investir tudo na ponta, que seria em genética, Sim, se eu e não não tenho ter uma o primeira boa, não ambiente, tenho, exato. É uma via de mão dupla. É uma junção de É uma fatores, né? junção, tem que andar tudo junto. Uhum. Mas eu preciso exatamente. Porque se eu invisto no barracão hoje, esse barracão for pronto hoje, ele começa a me dar lucro hoje. Uhum. Mas a genética eu tinha que ter investido Sim. 1 ano atrás. Uhum. Tinha que estar ali. Ou já. 2 anos atrás. 2 anos, é. Para aquele animal estar em lactação. Então, assim, como eu quero minha fazenda daqui 2 anos? Ah, por exemplo, o que o Maurício fez, eu vou desenhar, vamos fechar, fazer um cross. Se eu já fazer isso aqui 3 anos, eu já vou começar a investir em genética, para aquilo responder a hora que Será tiver. 24 meses, mas os 9 de gestação daria 33. 33 meses que eu preciso para esse animal começar a lactação dele. Poxa, se eu vou fazer isso, se eu já penso nesse crescimento, eu não posso esperar 3 anos para começar a fazer isso. Não. Eu tenho que começar a fazer agora, o resto eu posso pensar. E você diz que às vezes acontece de você investir, por exemplo, fechar, construir um cross. Nossa, eu achei que ia sair de 35 de média para 42. Uhum. O cara se frustra. Até tá limitado. Por quê? Porque às vezes você não tem animais que realmente vão desempenhar isso aí. Exato. Então, poxa vida, será que valeu a pena? Mas já tá lá, tá fez. Aí vai investir genética, retorno dali 36 meses. Em 3 meses. Se trabalhar com embrião, se trabalhar com inseminação, daí o retorno é Trabalhar forte com embrião, trabalhar pesado. 5, 6, 7 anos, várias gerações. Muito bom. Exatamente. João, a gente tá chegando no final aqui e eu queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, por que legado? E para quem tá assistindo a gente, produtor, técnico, estudante, qual é o legado que o João Pedro, que é legado, quer deixar para a pecuária? Luísa, o legado foi por 2 motivos. O primeiro é legado. Então a gente tem o poder, o veterinário, o médico veterinário tem o poder de ler, que o animal não fala, ele só apresenta. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo foi de uma história que a gente, por isso que até separado, né? São Nossa, agora que eu são parei. fontes diferentes justamente por isso. E o legado que, assim, o legado propriamente, como a palavra já fala, foi por conversas minha e do Matheus com uma empresa que montou toda a estrutura nossa de logo e tudo mais. E eles viram que, assim, tudo que a gente queria fazer, eu quero passar o nosso legado para frente. Entendeu? Então, eles foram, daí foram pensando, e daí surgiu o nome Legado. E hoje a gente ouve falar assim, parecia que não era tão comum antes, né? Hoje todas as empresas têm um legado a se deixar. Todo mundo, toda pessoa tem um legado. E às vezes todo mundo quer expressar ou falar esse legado. E o nosso legado é o quê? É entregar informação, é entregar resultado e é entregar principalmente uma mão de obra especializada ao produtor. Ao técnico que vai vir, ao estagiário que vai vir, a gente ter uma oportunidade dele conviver e ter a vontade ou ter a vivência, né, de como é aquilo que a gente fez lá no passado. Sim. A gente continuar com aquele legado. Para técnicos que queiram, a gente trabalha muito com outros técnicos hoje. Ah, João, gostaria de começar a transferir, posso passar uma semana com vocês? A gente faz isso. São bem abertos, né? A gente é muito aberto. Em todos os sentidos. Eu acho que o mais importante é entregar resultado, assim, e entrar e sair da fazenda com a porta aberta. Se for depois que o Maurício me falou, o dia que eu saí, ele falou, João, você tá saindo daqui e tá deixando todas as portas abertas. E hoje já fazem, eu saí de lá em 2018, hoje já fazem 8 anos que eu saí de lá. E ele nunca me fechou a porta para nada. Toda vez que eu precisei, toda vez que, até conselho que eu precisei, ele sempre me atendeu, sempre me recebeu, sempre trocou uma ideia. Algumas loucuras que eu quero fazer, às vezes, Luizão, vamos fazer que nem essa que a gente tá falando agora, tá? Ele bate no peito e assume. E se dá boa também, ele já dá um gás, né? Já, uma serena, a gente propôs, não. O dia eu lembro que transferia 20 embrião,
João, semana que vem tem 60 receptores. Eu falei, meu Deus. Pra nós é um sonho, né? A gente quer fazer, quer. Então, é muito bom E o isso. Maurício vai estar daqui uns dias aqui. O seu Maurício É vai isso estar aqui aí. conosco Tá e convidado a já. gente vai ter que explorar um pouco dessa inteligência aí. Tem muita sabedoria ali, a gente aprende muito com ele, né? Todos nós. Com certeza. Estamos aqui. Não só com ele, com todos, né? Hoje sim conversa muito com os produtores e tudo é aprendizado, né? Toda história você aprende. Às vezes a gente aprende experiência. sofrendo, às vezes a gente aprende escutando, né? Então, é legal, eu gosto de conversar, trocar ideia, escutar a história, né? Das pessoas, eu acho que é Bom demais. diferencial. Importante. E João, se encaminhando agora para o final, a gente tem um ritual aqui, que é de fazer uma pergunta para todos os nossos entrevistados sobre uma mensagem que você gostaria de deixar para o produtor, para o técnico, para todo mundo que está na cadeia da pecuária de corte, pecuária de leite. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todo esse público, para todo mundo que está nos assistindo aqui, que nos segue? O que você queria deixar de mensagem para todos eles? Maynardes, a gente se entende e tem como legado que esse legado não se perpetue somente na assistência técnica, mas que esse legado continue, obviamente, dentro da empresa, esse legado continue dentro das fazendas, entregando resultado, entregando performance, entregando animais de melhor qualidade, para que também o legado da fazenda continue. Os filhos assumam aquilo que o pai começou, os netos o que os filhos começou, e que esse legado nunca se acabe, porque o ponto de partida é esse. Hoje começa o ponto de partida. E se a gente não tem eficiência, a gente não tem resultado, a gente não tem um objetivo a ser concluído, esse legado não serve de nada. Então a gente precisa trazer isso para dentro da empresa, para dentro da fazenda, para dentro das nossas vidas como um geral. Então a nossa ideia é justamente isso, é levar esse legado da empresa até a fazenda, de animal até as pessoas. Muito bom, muito bom. Ah, muito bom. Bom demais. João, gostaria de agradecer pelo teu tempo. Prazer estar com você, prazer poder estar escutando um amigo falando, um amigo que eu admiro muito como profissional, que a gente troca muita ideia e que está sempre puxando a régua para cima. Acho que tem que se cercar de pessoas assim. Sempre falo do Felipe também, que é um cara que puxa muita gente. E, cara, é um privilégio poder estar escutando a tua história. Gostaria de agradecer ao Felipão também. Pessoal de casa que está assistindo, como que faz para encontrar o João Pedro, da Legado? Conta para nós aí, João. Luiz, queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, um pouco sobre a empresa. Queria agradecer a todo o pessoal que nos auxilia, nos ajuda, a todos os produtores, técnicos, e principalmente a minha equipe, por dar esse suporte muito robusto, né, para que tudo isso esteja acontecendo. E para nos achar, é só digitar no Instagram lá, Legado Consultoria Veterinária, que a gente tá disponível a responder, a conversar, a trocar ideia, sem problema algum. Bom demais. Vai estar também aí no link, tá, moçada? O Insta da Legado. Se você gostou, compartilha no grupo da Fazenda, no grupo dos técnicos, no grupo da família. Dá um curtir aí, já se inscreve, clica no sininho. Toda vez que sair um episódio novo, você já vai ser notificado com antecedência. E se você está escutando agora, eu faço um desafio. Dá um printzão aí, tira uma foto e marca o Caltalk. E aí você vai estar ajudando a boa informação, a informação técnica, a ciência chegar cada vez mais longe e ajudar cada vez mais fazendas, mais vacas e pessoas. Ótimo. E se vocês gostaram muito e quiserem saber mais sobre a técnica, sobre os resultados, conversa com a gente, chama o Luiz, chama o Maynard, chama nós lá no Instagram, que a gente está 100% disposto a discutir isso aí, não importa a hora. Show. Ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Pessoal, mais um episódio aqui e até o próximo. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.